Eu falo com todos que me ouvem nesse momento a respeito da situação das igrejas e do povo chamado cristão nos nossos dias, no nosso país e no mundo de hoje. Nós temos observado alguns comportamentos e isso nos leva a trazer exortações da parte do Senhor nosso Deus para aqueles que nos ouvem. Nós temos observado hoje em dia que muitas igrejas, nós temos observado que muitos cristãos têm amado muito a nação de Israel, têm falado tanto em Israel, e eu digo para você, tem falado tanto, tem amado tanto, tem demonstrado tanto este amor para com Israel, que tem passado de um certo limite. E eu queria exortar você que me escuta nesse momento e que ama muito Israel, e queria que você prestasse atenção nessa exortação para que você não se assuste quando você encontrar algum israelita, algum judeu ou algum rabino falando mal de Jesus, falando mal do Novo Testamento, para que você não venha ficar confuso, decepcionado. Porque os cristãos têm falado tão bem de Israel, têm orado para aquele povo, têm sido do lado daquele povo, mas talvez alguns não saibam que muitos judeus não gostam de Jesus, não gostam dos cristãos, não gostam de maneira nenhuma. E é importante nós trazermos essa exortação aqui neste vídeo, neste áudio, porque nós temos visto dentro das igrejas hoje em dia a bandeira de Israel. Muitas igrejas trazem a bandeira de Israel dentro da igreja, usam menorá, usam quipá, talit, usam chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, que é o nome hebraico do Senhor Yeshua. Então não é Jesus mais, é Yeshua. Vamos falar igual os judeus. A pessoa esquece que está no Brasil, que fala português, e não quer chamar mais Jesus de Jesus. Quer chamar de Jesus de Yeshua. Yeshua HaMashiach. Recitam orações em hebraico dentro da igreja, né? Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Adonai Eloheinu. Ou seja, preferem recitar orações em hebraico, celebram festas judaicas, como a festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, guardam sábados e outros tantos costumes judaicos. Mas isso, meu amigo, minha amiga, é desnecessário. E através dessa exortação que eu venho trazer aqui através desse vídeo, quero mostrar para você que isso passa dos limites, que isso não agrada a Deus e que muitas pessoas talvez fazem isso, muitas igrejas, pastores, por ignorância, por desconhecer as Escrituras. Então, por isso que nós estamos aqui para exortar. E ninguém pode dizer assim, o pastor Eliezer está errado, porque o próprio Espírito Santo, através do apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23 ao 25. Ou seja, como nós vimos aí, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Admoestar e exortar é a mesma coisa. Então, nós temos que admoestar, exortar uns aos outros.
Então nós temos visto essa situação onde muitas igrejas têm esquecido, muitos pastores têm esquecido que igreja é uma coisa, é um povo de Deus, e que Israel é outra coisa diferente. A igreja não precisa adotar costumes judaicos. Embora a igreja tenha nascido em Jerusalém, os apóstolos eram judeus, nós sabemos de tudo isso. Eu queria agora mostrar para você, meu amigo, minha amiga, mostrar para todos aqui o porquê que eu disse que tudo isso é desnecessário. Temos que amar a nação de Israel? Temos que orar pelos judeus? Temos, mas tem um limite. Passou do limite, fica algo que não agrada a Deus, é desnecessário, e as pessoas vão fazer isto por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, ou talvez por faltar uma admoestação deste tipo, por faltar uma exortação, como a que nós temos trago aqui neste vídeo, nesta palavra. Eu queria falar aqui, primeiramente, com respeito às pessoas, depois com respeito às práticas. Primeiro eu quero falar com respeito às pessoas dos judeus. Eu queria mostrar para você dentro da Bíblia que existem dois tipos de judeus. Os judeus da parte de Deus e os judeus que não são de Deus. Porque tem muitos aí que pensam que, é judeu, então é tudo de Deus. Não, não é assim. A nação de Israel pertence a Deus. Mas os judeus, existem aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. É igual aos gentios. Tem os gentios que pertencem a Deus e os gentios que não pertencem. Então nem todo judeu é filho de Deus. Nem todo judeu é da parte de Deus. Nós temos que entender isso, para nós não assustarmos quando nós vemos algum judeu se levantar contra Jesus, porque já fizeram isso no passado. E nós vamos ver aqui hoje, tem feito isso hoje, no YouTube, nas redes sociais, falando mal do Novo Testamento, falando mal de Jesus. Então nós temos que entender que existem dois tipos de judeus. Então o primeiro texto que nós queremos ler está aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Vamos ler. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, 28 e 29. Nesse texto nós podemos ver que não é judeu o que o é exteriormente, mas judeu é aquele que é no interior. Tem muitos aí que são nascidos em Israel, nascidos de pai e mãe judeus, mas que não são judeus diante de Deus. Tá claro, não tá? No que nós acabamos de ler aí? Então nós temos que entender isso aqui, lembrar isso aqui, para nós nunca nos assustarmos quando vermos os judeus falando do Rei Jesus. O Rei Jesus que é Rei nosso, é Rei deles também. Só que eles ainda estão no endurecimento, muitos, a nação, os líderes de Israel. Mas virá o tempo em que o remanescente de Israel será salvo. Outro texto que nós queremos mostrar, e nós vamos ler os dois textos de uma vez. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, e Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Vamos ler. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo.
Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Veja, meu amigo e minha amiga, aqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ah, então tem judeus que estão se dizendo, sou judeu, mas são sinagogas de Satanás. Nós vimos isso sendo dito para a igreja em Esmirna e para a igreja em Filadélfia também. Capítulo 2, 9, capítulo 3, 9 de Apocalipse. E o Senhor Jesus diz, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Por que eles diziam que eram judeus? Porque provavelmente eram judeus mesmo, segundo a carne, exteriormente, mas como não eram judeu interiormente, não pertenciam a Deus, eram sinagoga de Satanás, estavam todos sob o domínio de Satanás, então, para Jesus eles não eram judeus. Vamos para mais um trecho aqui da palavra de Deus, vamos mostrar para você que há judeus que são filhos do pai da mentira. Veja o que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer no trecho do Evangelho de São João, no capítulo 8, do versículo 41 ao 48. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade e não me credes, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo, que se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 41 ao 51. Olha, é muito pesado para muitas pessoas saberem disso, né? Mas está escrito aqui na Bíblia. Jesus está falando aqui, está conversando com judeus. E esses judeus aqui, eles, diante dessas palavras de Jesus, eles não se humilham, eles não reconhecem. Eles continuam enfrentando Jesus. E dizem que Jesus é samaritano e que tem demônio. Olha que absurdo uma coisa dessa. Pois eu digo para você que está me ouvindo que isso continua acontecendo, porque os judeus, muitos judeus que são exteriormente, mas não são interiormente, eles falam contra Jesus, eles vão para a internet, eles falam contra o Novo Testamento. E tem muita gente aí que segue, brasileiros, que segue esse tipo de coisa, acham bonito. Não podemos seguir estas coisas. Nós seguimos é Cristo. Nós somos igreja. Sendo gentios ou sendo judeus, se nós cremos, nós somos da igreja e nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. Agora, eu queria mostrar para você o que o apóstolo Paulo ele fala. É muito pesado. Nós vimos o que Jesus disse aqui para os judeus. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo vai escrever pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 14 ao 16. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve pela palavra de Deus.
Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 14 ao 16. Meu amigo, viu só, minha amiga? Palavras graves, estas palavras de Deus contra judeus, não é isso? O mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Versículo 14, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido. Olha quantas acusações. Só que esses judeus aqui, que estão sendo acusados aqui pela palavra de Deus, eles eram judeus exteriormente falando, mas interiormente eles não pertenciam a Deus, portanto não eram. Eles chegavam ao ponto de impedir o apóstolo Paulo de pregar aos gentios para que eles pudessem ser salvos. Estavam enchendo cada vez mais a medida dos seus pecados. E para mim o mais grave aqui é quando está escrito aqui, os quais também mataram o Senhor Jesus. Pronto, eles mataram o Senhor. E eu lembro, nesse momento também, do que Estevão falou com os judeus, naquele dia em que ele foi apedrejado. Vamos ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 51 ao 53. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 ao 53. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, aqueles judeus que estavam ali diante de Estevão, o diácono Estevão, da igreja primitiva de Jerusalém, eles eram homicidas e traidores. E ele continua, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos não aguardaste. Então não adianta nada, eles não eram de Deus, que não guardaram a lei, foram privilegiados de nascer em Israel, de serem judeus, mas se revoltaram contra Deus. E hoje não é diferente. Hoje nós temos muitos aí da nação de Israel que não gostam de Jesus porque estão endurecidos, têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Agora que eu já falei, nós já falamos aqui das pessoas, que existem dois tipos de judeus. Existem os judeus que são de Deus e existem os judeus que não são. E nós não estamos aqui contra os judeus, não. De maneira nenhuma, não somos antissemita, não. Nós amamos Israel, nós oramos até por judeus que não gostam de nós. Nós oramos, desejamos que eles venham se converter e sabemos que aquela nação pertence a Jesus, que Jesus é judeu, a salvação vem dos judeus, Jesus é o rei dos judeus e o nosso rei também. Então, nós não estamos contra a nação de Israel, mas nós temos que exortar os irmãos a não passarem do limite. Não precisa ficar demonstrando, demonstra para Deus o amor por Israel. Ore, devemos orar, só isso, nada mais. Não é preciso o pastor colocar um talite, um quipá. A pessoa quer colocar, se sente bem,
Então coloque. Mas nós temos que entender que nós somos igreja e não Israel, e não nação de Israel. Eu queria trazer para você agora o texto que está em Colossenses 2, do 8 até o capítulo 3, 4. Vamos ler devagar, ler todas essas palavras, porque isso aqui é muito importante. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 ao 23. Ou seja, aqui está falando inclusive do sábado, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Quantos aí pensam, né, que tem que guardar o sábado? Não, nós somos igreja. E daqui a pouco eu vou mostrar para você que não precisamos guardar o sábado, nem as festas dos judeus. Não precisamos. Nós estamos mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, e nós não devemos deixar ninguém nos carregar de ordenanças como se vivêssemos no mundo ainda. Não toques, não proves, não manuseis. É os mais de 600 mandamentos que existem na lei. Meu amigo, minha amiga, Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar o próximo e amar a Deus. Agora, essas leis cerimoniais aí é para o povo de Israel, não é para nós. Você quer ver uma coisa? Você sabe que Israel tinha o altar do holocausto, o altar do incenso no tabernáculo e no templo. Mas qual que é o nosso altar? O nosso altar é a cruz de Cristo. Então, na igreja, nós usamos uma plataforma para, em cima dessa plataforma, pregar o evangelho. Mas se alguém disser que aquilo ali não é o altar, não está errado não, porque o altar é a cruz onde Cristo morreu por nós. Meu amigo, minha amiga, eu quero, para completar aqui, falando a respeito das práticas judaicas da igreja que são desnecessárias, eu quero ler aqui
Vamos ler em Atos, no capítulo 15, do 28 ao 31. Atos, capítulo 15, 28 ao 31. Vamos ler. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que devíeis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 22 ao 32. Graças a Deus. Vamos recapitular aqui o que nós lemos, o que nós entendemos. Se você, meu irmão, minha irmã, ler todo o capítulo 15, você vai ver. Se nós lermos, nós vamos ver que houve uma não pequena discussão, uma contenda de Barnabé e Paulo contra alguns irmãos que subiram de Jerusalém e estavam dizendo para os gentios que eles precisavam, por exemplo, circuncidar, observar a lei de Moisés para serem salvos. Eles diziam: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvá-vos. Aí Paulo e Barnabé não aceitaram isso não. São Paulo e Barnabé tiveram uma discussão violenta com eles. Não foi pequena discussão não, foi uma contenda contra eles. E subiram todos eles para Jerusalém diante dos apóstolos para resolver a questão. E pareceu bem ao Espírito Santo que se devia escrever aos gentios que se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Só isso. Da lei era isso que os gentios deveriam se abster. Agora, chega alguém com a Bíblia na mão, que tem o livro de Atos, que tem o livro de Romanos, capítulo 14, que fala lá que um faz diferença entre dia e dias, outro julga igual todos os dias. Aí chega e diz que você tem que guardar o sábado para ser salvo, que você tem que guardar os 600 e alguma coisa, né? São mais de 600 mandamentos, incluindo os cerimoniais, os civis, tem que guardar tudo. Tem mandamentos ali, tem leis ali que eram para regência civil da nação de Israel. Tem nada a ver com a gente hoje, com a igreja hoje. Mas muitos não sabem separar isso, não sabem manejar bem a palavra de Deus. Não sabem distinguir quando Deus está falando para Israel, quando Deus está falando para a igreja e quando Deus está falando para os incrédulos. Então eles tomam tudo como se fosse para eles. Não, meu irmão, minha irmã. As coisas necessárias para nós que somos
da igreja, vivemos no tempo da graça da igreja, no ano aceitável do Senhor, as únicas coisas, se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Estas coisas nós vamos fazer muito bem se nós guardarmos. Então, nós deixamos esta palavra. Teríamos muito o que dizer sobre esse assunto, mas queria complementar o que eu disse agora há pouco, que se a pessoa sente bem, que ela use, pois eu digo, use porque nada lhe impede, porque que a pessoa quiser usar a roupa que ela quiser usar, o chapéu na cabeça, ninguém vai impedir. Mas eu sei de mim que na igreja que eu sou pastor, e eu não vou fazer isso, porque nós somos igreja e não é necessário eu colocar um quipá. Eu até tenho um quipá aqui, poderia estar usando este quipá, mas está aqui só de enfeite. Eu não vou usar a estrela de Davi na igreja, eu não vou usar menorá, eu não vou usar, apesar que nós temos um pequenininho aqui de enfeite, mas nós não vamos ficar preocupados em comprar uma menorá, que nós possamos colocar umas velas em cima e acender, comprar um talite e passar, ao invés de falar Jesus na língua portuguesa, vamos já Yeshua Hamashia. Não vamos de maneira nenhuma. Nós vamos seguir o exemplo das igrejas na época do apóstolo Paulo, as igrejas dos gentios. E que você possa aceitar essa exortação, ame Israel, ore por eles, se compadeça, ore por esses judeus, porque devemos orar até pelos inimigos. Temos que orar pelo povo judeu. Mas não esqueça, não se assuste quando você vê algum aí falando contra Cristo, contra o Novo Testamento, porque nem todos são judeus de fato, nem todos que dizem são, mas judeu é aquele que crê em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.